Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de junho de 2018. 31 de janeiro, Dia do Engenheiro Ambiental. Um profissional cidadão, que contribui com técnicas para um melhor viver no mundo. É assim que a presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais ACESA, Engenheiro Ambi e Sanity, Tayana Eupídio Cardoso, explica o papel dos engenheiros ambientais. Nós, engenheiros ambientais e sanitaristas, temos as técnicas e mecanismos para nortear as relações das pessoas com o meio ambiente. Gosto de citar uma frase impactante para ilustrar isso: a engenharia ambiental e sanitarista é uma profissão que tira as pessoas do sofrimento. Digo isso porque garantimos água de qualidade, o saneamento adequado, a drenagem urbana para que não haja alagamentos, entre outros fatores sociais, afirma. A profissional ressalta que, apesar da notória missão, a área ainda tem grandes desafios, principalmente no que diz respeito às mudanças de cultura e pensamento das pessoas. O presidente da Associação Baiana de Engenharia Ambiental ABENA e vice-presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais ANEAM, Engenheiro Ambi, Victor Menezes Vieira, reforça enfatizando que uma das principais lutas da categoria nível nacional é a maior disseminação da missão dos engenheiros ambientais. O mercado e a sociedade precisam conhecer melhor nossa profissão. Precisam entender as nossas possibilidades de atuação, quando e por que contratar um engenheiro ambiental e como podemos ajudar, ressalta Vieira ao também defender uma melhor definição das atribuições dos engenheiros ambientais, resguardar o meio ambiente e o planeta, garantindo qualidade de vida para a população e saúde dos recursos naturais a curto e a longo prazo. Para Vieira, isso também diz muito sobre a profissão. Quando surgiu a engenharia ambiental, a profissão nasceu como profissão de futuro. Hoje, já vemos que temos grandes profissionais em importantes cargos e deixando relevantes realizações para a sociedade, tanto em termos ambientais, quanto sociais. A engenharia ambiental é uma profissão de futuro, mas, também, do presente. Creio que é uma tendência que mais e mais pessoas que desejam ser engenheiros busquem a área, conjectura o presidente da ABENA. Desde que o homem surgiu no cenário planetário, os impactos sobre o meio ambiente se lhe acompanharam. O fogo talvez tenha sido o primeiro elemento a empregar em tal empreitada. É claro que os primitivos, sem o conhecimento da tecnologia, tiveram um impacto menor do que aquele que se assiste na atualidade. A Conferência de Estocolmo, em 1972, deu o primeiro grito de guerra contra a poluição causada pela proliferação da indústria no mundo todo. Dela extraiu-se o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, fez surgir a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1983. O desenrolar das ideias propiciou o aparecimento do relatório Brundtland, em 1987, em que se estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável. A Conferência do Rio de Janeiro em 1992 gerou a Agenda 21, com programa mundial abrangente, que em seus 40 capítulos definiu as metas para as principais questões ambientais: poluição, recursos hídricos, lixo, etc. A Conferência de Joanesburgo, em 2002, teve por objetivo fazer uma avaliação das propostas de 1992 e inserir novas formas de salvar o ecossistema.
Paralelamente a essas conferências de âmbito governamental, há diversos ecologistas que se reúnem em grupos menores e, nem por isso, menos importante do que esses eventos mundiais. Finalmente, na 21ª Conferência das Partes COP21 da UNFCCC, em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Allan Kardec, ao tratarem o Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação e da Lei de Destruição, oferece-nos subsídios para avaliarmos a questão. Diz-nos, em resposta à pergunta 705, por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem, que a Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não cumpre todas as necessidades é porque o homem emprega no supérfluo que se destina ao necessário. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Mais adiante, em resposta à pergunta 735, que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança, diz-nos que é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Resumindo, o egoísmo cria as necessidades artificiais e a fome é fruto da imprevidência. Propõe-nos, assim, o desapego aos bens materiais como condição fundamental para um equilíbrio ecológico consistente. É preciso nos lembrar que a questão ambiental está muito fortemente associada a modelos de desenvolvimento, a um projeto de civilização. O meio ambiente somos nós, o meio que nos cerca e as relações que estabelecemos com ele. Nossa qualidade de vida depende da forma como estabelecemos essa relação. Ele transcende ao gueto da fauna, flora e preservação. É muito mais que isso. André Trigueiro, jornalista global, espírita e ativista ambientalista. Espiritismo e ecologia são ciências afins, sinérgicas, e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas. Se deixamos um legado material e espiritual no planeta onde poderemos eventualmente reencarnar, é evidente que, mesmo de passagem, devemos nos preocupar com nossos rastros. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Precisamos de atualização do conhecimento e a devida contextualização dos conteúdos doutrinários, a fim de que o Espiritismo se apresente sempre útil para a compreensão da realidade que nos cerca.
destacamos a importância de olharmos ao nosso redor para os problemas da atualidade, e em que aspecto o espiritismo pode colaborar com a sociedade. Importa reconhecer o gênero de destruição sobre o qual estamos falando. 1. De origem natural, conspira a favor da manutenção da vida; o outro, de origem antrópica, determina impactos negativos sobre os ciclos da natureza, precipitando cenários de desconforto ambiental crescente. Temos a obrigação de cuidar do planeta, e isso depende apenas de nós. Espíritos imortais, responsáveis pelo planeta em que vivemos, cuidar de nosso orbe também faz parte de nossa trajetória de progresso. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.